Pessoal, continuando então o assunto de comunicação UART, vamos ver agora a API da UART na plataforma Arduino. O Arduino usa a linguagem C++, que é orientada a objetos. Só que na plataforma Arduino você não tem toda a biblioteca padrão da linguagem C++. No caso das portas seriais, o Arduino trabalha com uma classe chamada Hardware Serial. Isso está definido no core do ESP32 quando você instala. E essa classe Hardware Serial herda a classe Stream. Então, todas as operações que você faz numa Stream, você consegue fazer nas portas seriais. Mas ao invés de criar objetos dessa classe usando um construtor, no core do ESP32 para a plataforma Arduino, nós já temos três instâncias definidas. São variáveis globais, que são objetos do tipo hardware serial. Essa primeira instância é aquela usada na porta USB, por meio de um chip que faz a conversão de UART para USB-CDC. E antes de iniciar as transmissões, nós precisamos configurar a porta serial, pelo menos especificando a taxa de transmissão, o baud rate, né? Isso você fala em bits por segundo. Valores típicos para baud rate são 9.600, 19.200, 115.200. A chamada ao método begin costuma ser feita na função setup, porque normalmente você não fica reconfigurando a porta serial no meio do caminho, né? Os outros argumentos são opcionais, todos eles têm valores padrão. No caso do config, nós temos símbolos para especificar diferentes configurações para número de bits de dados, de 5 a 8, bit de paridade, N para indicar não queremos paridade, né, none, E para paridade par, de even, e O para paridade ímpar, de odd. E a duração dos bits de parada, né? Aqui no caso 1 bit de parada. Podemos também especificar os pinos usados na recepção e na transmissão. No entanto, se a gente mantiver os valores padrão, essa porta serial vai usar os pinos já especificados pelo hardware. Esse é o cenário mais comum. E temos também uma última opção para inverter os níveis lógicos, raramente usada, tá, pessoal? Vale ressaltar aqui que, apesar de ser S maiúsculo, né, no nome das instâncias, não é o nome da classe, não tem a classe serial, a classe é hardware serial. Serial é um objeto do tipo hardware serial, que contém o método begin e vários outros métodos, que a gente vai ver agora. Complementando o método begin, nós temos o end para encerrar aquela configuração e permitir uma nova configuração diferente, né? O método end também não é muito usado. O método available retorna a quantidade de bytes disponíveis no buffer de entrada. Quando não se usa o mecanismo de interrupções para os bytes recebidos pela serial, essa é a forma do software fazer o polling, né? Descobrir se há informação nova, chamando periodicamente o método available para ver quantos bytes já estão prontos para serem consumidos pelo software. O available for write é similar, mas ele retorna na realidade o espaço vago no buffer de saída, quantos bytes disponíveis, né, tem no buffer de saída atualmente. O método pick retorna o byte mais antigo no buffer de entrada, se houver, caso contrário ele retorna -1, mas ele faz isso sem remover aquele byte do buffer de entrada. Ele só investiga qual que é o próximo, mas sem esvaziar, né, tirar ele do buffer. Já o método read faz a mesma coisa, mas tira o byte lido do buffer. O flush espera a transmissão de dados ser concluída, ele deixa o software em espera ocupada até o buffer de escrita ficar vazio, né? O método write possui 3 assinaturas, tá? Aqui nós estamos destacando 2 delas. Tem também o método write que recebe uma string ao invés do inteiro. Esse aqui escreve 1 byte. Você também pode passar uma string, ele escreve a string inteira. E você pode passar um buffer e quantos bytes devem ser transmitidos. O método write sempre retorna a quantidade de bytes efetivamente escritos. Temos também a função setTimeout, que configura o tempo máximo de espera ocupada para as operações de leitura, né? Os métodos parseInt e parseFloat
buscam o próximo inteiro ou o próximo número real, respectivamente, na stream da porta serial. Esses métodos também respeitam o tempo máximo de espera, configurado pelo método setTimeout. O valor padrão é 1 segundo. E o mecanismo de busca desses números é o seguinte: inicialmente ele vai saltar espaços em branco, letras, caracteres que não vão constituir a formação do número. E assim que ele achar um dígito ou um sinal de menos, ele começa a fazer leitura. Quando ele achar o próximo não dígito, o próximo caractere que não vai contribuir para a formação daquele inteiro ou daquele ponto flutuante, ele retorna o que foi lido. Se ele não conseguir ler depois do timeout, ele retorna 0. Temos alguns métodos readBytes e readBytesUntil, várias assinaturas possíveis. São métodos mais genéricos, né? Nesse caso do readBytes, você passa o buffer onde serão armazenados os bytes e a quantidade de bytes que devem ser lidos. Já no método readBytesUntil, você passa um terminador. É o caractere que indica quando que ele deve parar de ler. Então, esse aqui é o comprimento máximo de leitura, mas se ele achar um terminador antes, ele para e retorna o tamanho, a quantidade de bytes que foram lidos até efetivamente ele ter encontrado o terminador. E por fim, os métodos print e printLine, esse ln aqui é imprimir uma linha, eles têm várias assinaturas, recebem inteiros, strings. A diferença entre os dois é que, como o nome já indica, o println adiciona no final o /r/n, que é o mecanismo de nova linha do Windows, um carried return e um line feed. Então, esses são os principais métodos da classe hardware serial. E agora, no nosso exemplo, nós vamos ver como implementar um interpretador de comandos simples usando uma máquina de estados para validar os pacotes antes de processá-los. Se nenhum mecanismo de controle de fluxo for aplicado, nós podemos usar delimitadores para estruturar as mensagens e garantir que apenas mensagens completas sejam processadas. Nesse nosso exemplo, as mensagens são delimitadas por chaves e não existe nenhum mecanismo de escaping. Isso significa que não tem como inserir abre-chaves ou fecha-chaves dentro do corpo da mensagem. Se isso fosse necessário, nós poderíamos usar um caractere de escaping, por exemplo, a barra invertida, similar a que usamos nas literais de strings na linguagem C. E aí, nesse caso, nós teríamos barra invertida abre-chaves para inserir um caractere abre-chaves dentro do corpo, barra invertida fecha-chaves, ou duas barras invertidas se a própria barra invertida precisar aparecer no corpo da mensagem. Então, isso que a gente chama de escaping. Mas no nosso exemplo, nós presumimos que esses caracteres não precisam ser usados no corpo da mensagem. Os nossos comandos são simplesmente verbos, tá? Outra especificação necessária é o comprimento máximo do payload da mensagem, ou seja, a parte útil da mensagem recebida. Nesse nosso exemplo, 80 caracteres. A máquina de estados associada tem uma dinâmica muito simples. O sistema começa no estado idle, que ele pode realizar outras atividades, e a partir do momento que ele recebe o delimitador abre-chaves, ele limpa esse buffer de 80 bytes e zera o cursor, indicando que o próximo caractere recebido do payload da mensagem vai para a posição 0 do cursor. E aí, nesse estado mensagem, ele vai populando a mensagem, Então, sempre que ele receber um caractere válido, que não seja nem o abre-chaves nem o fecha-chaves, ele vai concatenando no buffer os bytes recebidos, vai incrementando o cursor. E se porventura, no meio da mensagem, ele receber um abre-chaves, ele entende que teve alguma falha ali, um comando inválido, então ele já limpa o buffer, zera o cursor e começa tudo de novo aqui. Se ele ficar no estado mensagem, popular a mensagem com sucesso, sem passar por essa transição, e de repente receber o fecha-chaves, aí eu entendo que o pacote está pronto para ser processado. É aqui que você chama a função para tratar o comando recebido. Nesse nosso exemplo, pacotes inválidos são simplesmente ignorados.
Se isso não for interessante para a aplicação em questão, o que você pode fazer? Você pode incluir aqui no corpo da mensagem um identificador. E aí o transmissor, ele espera, toda vez que ele envia um comando, ele espera receber um retorno com uma mensagem ACK, acknowledge. Quer dizer o seguinte, recebi com sucesso aquele pacote. Tá? E aí, nesse caso, os pacotes inválidos não vão resultar num ACK, vão resultar num NAK, not acknowledged, né? Não reconheço esse comando, e aí o transmissor tem a oportunidade de enviar novamente o pacote. Mas nesse exemplo, nós não vamos trabalhar com essa possibilidade. Para a gente ter uma ideia melhor da importância desse controle de pacotes, vamos considerar um exemplo onde um ESP32 envia periodicamente comandos para um computador. Então, é o contrário do que estamos fazendo aqui. Aqui o ESP32 está recebendo comandos. Vamos pegar o caso onde ele está enviando comandos para um computador. Os dados que saem da porta UART vão para um chip que realiza a conversão para a interface USB-CDC. Só que esse chip tem um buffer também. Se no instante que o computador é conectado, né, o cabo USB é conectado e o programa é iniciado, se nesse instante o buffer estiver aqui, o primeiro byte que o computador vai receber não é um abre-chaves, é um R. Então imagina que o ESP32 já estava enviando vários comandos, esses comandos não foram consumidos e quando o outro nó envolvido, o computador, entrou na jogada, na realidade a transmissão não estava exatamente no começo de um comando, ela estava bem no meio. Então esse comando tem que ser ignorado. Com o diagrama de máquina de estados em mãos, o código-fonte desse exemplo fica bem simples. Nós temos um booleano para indicar qual dos dois estados, idle ou mensagem. Aqui no caso é o booleano recebendo. Então, quando ele vale falso, é porque o sistema encontra-se no estado idle. A parte útil da mensagem fica na variável payload, do tipo string, e nós temos um cursor apenas para limitar o tamanho máximo da mensagem. A porta serial é inicializada com a taxa de transmissão de 115.200 bits por segundo. Apenas para fins de depuração, nós fazemos aqui uma função auxiliar que envia um erro, né? Então, o comando inválido e aqui o payload, o comando incompleto vai aparecer aqui. A rotina de tratamento dos comandos do nosso interpretador, de forma bastante simplificada, está aqui implementada na função processCommand, né? Dois comandos possíveis apenas, ligar ou desligar, um exemplo bem básico. Se o payload recebido não for nem ligar nem desligar, é porque temos um erro. Nesse caso, nós enviamos ao transmissor para que ele saiba que um comando enviado por ele não foi processado adequadamente. E todo o tratamento da máquina de estados fica dentro de um laço de repetição que dura enquanto nós tivermos bytes no buffer de entrada. Ele pega o próximo byte, verifica se é abre-chaves. Então, lembra que no começo nós estamos no estado idle, que é not receiving, né? Então, aqui essa condição dá verdadeira inicialmente. Assim que ele receber um abre-chaves, ele passa para o estado de mensagem, zera o buffer. Como a gente está usando a classe string, nesse caso é só atribuir a string vazia, e zeramos também o cursor. Então, essa aqui é a ação para o estado idle. Já no estado de recebimento de mensagens, que significa todo esse bloco aqui, o que nós fazemos? Primeiro, se eu recebi algo que não é abre-chaves ou fecha-chaves, significa que é algo que faz parte do payload da mensagem. Então, nesse caso, eu verifico se ainda há espaço para os 80 bytes permitidos. Se houver espaço, eu concateno esse caractere recebido na string e incremento o cursor. Se não tiver mais espaço, isso também configura um erro. Nesse caso, eu volto para o estado idle e envio o erro. Outro cenário não permitido é naquele estado que presumivelmente vai receber a mensagem, aparece um abre-chaves. Então, antes de acabar uma mensagem com fecha-chaves, apareceu um abre-chaves. Nesse caso, ele volta para o estado idle e envia um erro. E, finalmente, se chegou um caractere fecha-chaves, que é esse último else aqui, tá, pessoal? Ele volta para o estado idle, mas processa o comando.
e da forma especificada na máquina de estados, zerar o buffer é algo que ocorre apenas quando ele receber o próximo caractere de abre-chaves. E com isso nós encerramos nossos estudos desta parte de comunicação UART. Nas próximas aulas, nós vamos abordar duas interfaces de comunicação serial síncrona, que são as interfaces SPI e I2C.